Fala pessoal, tudo joinha? Nós seguimos em quarentena e você está em Quadrinhos e Retângulos. Este é o seu canal de impressões de leitura. E hoje nós vamos conversar sobre este livro aqui. Bom Dia, Espírito Santo. Pessoal, antes de começar a comentar este livro aqui, eu acho bem importante lembrar que eu sou católico e eu quero explicar por que, afinal de contas, eu vou dar uma ciscada num terreiro que eu não frequento, tá? Na verdade, este livro ele é bastante popular e uma pessoa que eu conheço pediu que eu lesse e desse a minha opinião. Então, nós vamos conversar sobre este livro aqui com esta ressalva. Portanto, se você for protestante, evangélico, pentecostal e pensa que de alguma forma este vídeo possa não ser útil para você, eu recomendo que você então pare o vídeo agora e vá assistir o resto do nosso conteúdo, tem muita coisa aqui no canal, tá? Se você não se importa que um católico comente um livro protestante, então você pode continuar assistindo, lembrando sempre que você pode comentar o nosso conteúdo, curtir ou descurtir, não tem problema. Só faça sempre tudo com muito respeito, que é a forma como eu vou tratar este livro aqui. Bom, dito isto, vamos situar este livro. Ele pertence ao gênero de pentecostalismo protestante, tá? Ele não é meu, é um empréstimo, mas eu confesso que eu sempre tive curiosidade de ler este livro. Mas é verdade também que quando eu soube quem era o seu autor e que tipo de ministério essa pessoa desenvolvia, a curiosidade que eu tinha desapareceu quase que totalmente. Com relação ao conteúdo, o livro então ele mescla o testemunho pessoal do autor com os ensinamentos sobre a pessoa e a missão do Espírito Santo a partir de uma leitura subjetiva e de uma interpretação totalmente particular que o Benny fez de algumas passagens da Bíblia. O Benny ele não usa a Bíblia para fundamentar a experiência que ele diz ter feito, ter tido. Mas, ao contrário, ele usa a sua experiência para interpretar a Bíblia. E aí nós já temos um problema. Por isso a narrativa é cheia de problemas e bastante enfadonha, sendo que eu quase desisti de ler várias vezes. Apesar desse livro ser bem famoso, inclusive em alguns ambientes católicos, lembrem que eu disse que foi uma pessoa católica que me emprestou este livro. E apesar também de que o Benny admite que o Espírito Santo atua na Igreja Católica, contrariando a opinião de muitos protestantes fundamentalistas, né, eu percebi aqui pelo menos 14 problemas, sim, 14 problemas pelos quais eu não recomendo a leitura. Lembrando que eu não sou teólogo, essa é apenas a minha impressão de leitura a partir da minha cosmovisão. Você pode ter uma percepção diferente. Vamos então aos 14 problemas pelos quais eu não recomendo a leitura deste livro. Número 1. Manipulação dos fatos. Benny ele diz que foi um bom católico sem o ser verdadeiramente, já que durante a história, durante aquilo que ele conta aqui, ele admite ter sido membro da Igreja Ortodoxa Grega e não da Igreja Católica. Ele relata que estudou em escolas católicas, mas isso não faz dele um católico. Eu tenho amigos que são protestantes evangélicos que estudaram em escolas católicas, mas eles não saem dizendo por aí que são católicos só por causa disso. Número 2. Defende a doutrina milenarista. O que significa isso? Ele defende o arrebatamento. Esta não é uma doutrina católica e também não é consenso entre as várias denominações e tradições protestantes. Número 3. A presunção de ser ensinado diretamente pelo Espírito Santo. Ele deixa mais ou menos aqui a ideia de que Deus esperou mais de 1970 anos
para só então revelar de forma particular a verdade sobre o seu espírito para o jovem migrante Benny. Número 4. O subjetivismo. O cristianismo que nós encontramos neste livro aqui é um cristianismo totalmente pessoal. E ele diz isso nas páginas 47 e 170, por exemplo. E também ele faz uma confusão doutrinária, principalmente sobre a Trindade, por exemplo. Ele faz declarações do tipo que o Espírito Santo não é a fonte dos dons, na página 185. Número 5. Interpretação literal de textos bíblicos claramente alegóricos. Nós sabemos que na Bíblia Sagrada existem vários gêneros e estilos de escrita e que nem todos os textos podem ser lidos considerando que aquilo seja histórico ou literal, dado o gênero literário que é usado no livro. Número 6. Ele faz uma espécie de humanização da pessoa do Espírito Santo e coloca características bastante humanas no Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo odeia, se magoa, fica triste, chora, se angustia. Ou seja, ele coloca como se o Espírito Santo fosse um humano bipolar. E nós sabemos que, embora a Bíblia use esse tipo de linguagem, é sempre uma linguagem alegórica. Deus é luz e nele não há treva alguma. Portanto, nós não temos como imaginar e muito menos como afirmar que Deus possa odiar, ficar triste, enfim. Simplesmente porque Deus é luz e nele não há treva alguma. E também porque essas características pertencem a nós enquanto seres humanos e não a Deus. Número 7. Exaltação de personalidades protestantes como Lutero, John Wesley, Charles Finney, Billy Graham e principalmente Kathryn Kuhlman, que é a mentora do Benny Hinn aqui nesse livro. Número 8. Defende a ideia de que recitar orações não é falar com Deus de verdade. E ele deixa isso muito claro na página 30 deste livro. Nós sabemos que na tradição católica existe o costume da recitação de orações. A própria Bíblia, nos Salmos, por exemplo, apresenta momentos em que eram feitas as recitações com repetições, inclusive dos Salmos. E toda vez que nós sabemos que nós lemos a palavra de Deus de forma oracional, nós estamos recitando capítulos, versículos, nós estamos recitando o texto. Número 9. Tese de que Deus Pai e Filho estão no céu e apenas o Espírito Santo habita a terra. Ele diz isso na página 125. E ainda diz mais, na página 135 ele afirma: ele, o Espírito Santo, é o representante do Pai e do Filho. Quase como colocando o Espírito Santo como um funcionário do Pai e do Filho. Número 10. Pressupõe que unção é sentimento, catarse ou manifestações exteriores extravagantes. Número 11. No início do livro, ele chama a promessa que ele fez a Deus na igreja ortodoxa que ele frequentava de barganha. Mas depois de aderir ao pentecostalismo protestante, ele afirma: você pode fazer um voto ou juramento com Deus que lida com suas necessidades pessoais. Isso está dito lá na página 160. Número 12. Sua teologia sobre o pecado ou blasfêmia contra o Espírito Santo não é apenas equivocada, como ridícula de tão rasa. Número 13. Ensina que não se pode orar ao Espírito Santo. Ele diz que falar é diferente de orar. Eu não sei de onde que ele tirou isso. E ainda diz, você nunca pede ao Espírito Santo. Só que depois ele se contradiz ensinando o que você deve dizer. Espírito Santo, estou pedindo que me ajude. Isso tudo aparece lá na página 157.
e também na página 175, enfim, são várias as páginas. Número 14. Ele fala que quem quer ser ungido pelo Espírito Santo deve buscar a morte do ego. Ok, até aí não tem problema. Acontece que durante o livro ele não poupa páginas para falar da sua grande unção e intimidade com o Espírito Santo, além de dizer que ele mantém uma igreja que é só dele, o seu próprio ministério, o seu próprio canal e o seu próprio programa de TV. Enfim, para quem defende a ideia da morte do ego, ele me parece bastante centrado em si mesmo. O livro, no final das contas, é muito ruim. Eu nem vou mostrar muito o livro, porque ele não tem muito o que ser mostrado. Tá? Então, pessoal, era isso. Deixe seu comentário aí se você já leu este livro, o que você achou, tá? Lembrando de mantermos sempre o respeito e até a próxima.